Olha para essas fotos aqui. Alkis Campanos, Ricardo Clares e Michaelis Katsouris. Talvez você não conheça nenhum desses nomes, mas pode ter lido notícias sobre eles. Os três morreram esfaqueados em brigas de torcida na Europa nos últimos anos e reacenderam o debate sobre o uso de armas pelos ultras, os torcedores organizados na Europa. Apesar do padrão, as notícias de morte são raras, mas o uso de facas só aumenta e já foi naturalizado pelas torcidas de alguns países. Isso tem mais explicações históricas e culturais do que você imagina. We've been talking about what we need to do about knife crime for a long time now, and I'm absolutely determined that if we are able to form a government, this is going to become a real priority. Em 2024, depois de uma sucessão de ataques fatais na Inglaterra, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou que a situação das facas é uma crise nacional e convocou um gabinete especial para lidar com o problema nos próximos 10 anos. A promessa de novas medidas de segurança e controle não são novidade, já que na última década os números só pioram. Segundo o Escritório de Estatísticas Nacionais, entre 2023 e 2024, a polícia registrou mais de 50 mil ataques com facas no Reino Unido. Na maioria dos casos, os agressores e as vítimas eram homens jovens dos bairros mais negligenciados da Inglaterra e do país de Gales. Carregar uma faca virou rotina. Uma parte desses jovens também está formando a nova geração de hooligans do futebol inglês. E é claro que as facas não ficam de fora das brigas, criando polêmicas sobre a verdadeira cultura dos ultras. As facas são importantes na cultura há séculos, sempre encaradas como armas que carregam virilidade, coragem e habilidade. É claro que a tecnologia de guerra e as armas de fogo tiraram o protagonismo delas, mas o simbolismo continuou forte na cultura popular e nas artes. Mais ou menos como a lenda da Excalibur do Rei Arthur. É como se as facas tivessem seus poderes, virtudes individuais de bons lutadores. Não é por acaso que no meio dos ultras elas viram quase uma extensão do corpo e às vezes têm seus próprios apelidos. Na Andaluzia, o Manual del Barateros foi um livro lançado em 1849 e explicava a forma espanhola de lutar com as navarras, a tradição e o simbolismo, incluindo o tiro, um corte no rosto que representava a maior humilhação que se poderia sofrer. Aliás, guarda bem essa ideia. Os italianos também tinham sua própria arte marcial de facas, marcada pelos golpes rápidos, e eles consideravam uma honra ter marcas de brigas. Enquanto na Grécia, que hoje é um dos países com mais casos de esfaqueamentos em brigas de torcida, os duelos de facas eram comuns no século XIX, sempre com o objetivo de deixar cicatrizes, principalmente no rosto, e não de matar. Um padrão que se repetiria entre torcidas de futebol. Na Inglaterra, durante a Era Vitoriana, a faca passou a ter um significado negativo, vista como coisa de covardes e estrangeiros. Era normal ver brigas na rua, mas valorizando a briga na mão, que seria o verdadeiro estilo inglês, chegando ao nível de um cara não ser condenado por matar o outro se tivesse dentro do fair play. Essa filosofia da briga justa foi uma das bases da formação de vários grupos de hooligans que condenavam o uso das armas, mas as transformações da sociedade e do próprio futebol mudaram esse cenário. O uso de facas em brigas de futebol, na verdade, veio antes dos próprios hooligans e ultras, muito por causa das gangues como as Slogging Gangs na Inglaterra e as Razor Gangs na Escócia. Pensa nos Peaky Blinders e nos Billy Boys, por exemplo. Dentro de um processo de urbanização violento, como a classe trabalhadora sem oportunidades, saúde e grana, a violência se espalhava e as lâminas eram uma parte fundamental da confusão. Foi das torturas de gangues da Escócia que nasceu o Glasgow Smile, o sorriso feito cortando um dos lados do rosto da vítima, humilhação que ela carregaria pelo resto da vida. There used to be here in Glasgow back in the past, the Razor gangs. Yeah, that's right, yeah. Do you still see something similar to this? The Glasgow Smile is a particular injury that is, Glasgow was its home, I suppose, but I guess you do see it across the world, where somebody will be cut here up to the ear, and it can be on both sides. Assim como as facas, as cicatrizes também têm um grande simbolismo nessa cultura masculina e, dependendo do contexto, são marcas de coragem ou de dominação e vergonha. Tanto nas subculturas europeias quanto nas torcidas, sair da briga com marcas no corpo pode ser uma honra, mas como eu falei no começo, no rosto é ao contrário. If I have to walk around with a knife every day, mate, because
This is what we have to walk around with. Não é por acaso que, décadas depois, o Glasgow Smile também ficou conhecido como Chelsea Smile, adotado pelo famoso grupo ultra de extrema-direita Chelsea Headhunters, como se a humilhação fosse pior do que a morte. Entre os anos 60 e 80, a ideia do hooliganismo foi tomando mais forma. Era uma época marcada pelo desemprego, racismo e repressão policial, com grandes tensões entre os trabalhadores e o governo Thatcher. Mas as violências estruturais e a precariedade da segurança e da organização do futebol eram mascaradas pelo estereótipo do hooligan, para eles, causador de todos os problemas. Quando a perseguição aumentou e a segurança dentro dos estádios também, as brigas se concentraram fora deles. Dentro do discurso político, os hooligans eram uma ameaça à existência do Estado, e esse estado de emergência ia justificando mais atitudes drásticas que às vezes eram um tiro no pé. Quanto mais controle, mais formas de brigar eles arranjavam, achando até estratégias de guerrilha. No livro Among the Thugs, considerado o primeiro a investigar de perto a cultura dos hooligans, um torcedor ironicamente culpa o aumento das facas ao controle policial. Sem tempo e espaço para brigar direito, o jeito era causar o máximo de dano o mais rápido possível. E aí as facas, fáceis de serem carregadas e escondidas, viravam opção. Elas continuavam sendo condenadas pela maioria, já que a briga não ia ser limpa. Era mais aceitável pegar objetos do ambiente, como garrafas, que estavam disponíveis para todo mundo. Mesmo rejeitadas, as armas brancas ficaram cada vez mais comuns e colocaram a violência do futebol europeu em uma nova era. Os Millwall Bushwhackers, que eram tão violentos ao ponto de serem temidos dentro do próprio hooliganismo, inventaram até sua própria arma, o Millwall Brick, uma espécie de porrete improvisada com jornais, mas o domínio ainda era das facas. Tanto la partita inizia e quando arriva la notizia della morte del giovane tifoso genuano, i tifosi rossoblù iniziano in segno di lutto a togliere gli striscioni, in cui si scatena la rabbia, il dolore, la contestazione dei sostenitori assiepati nella gradinata nord. Eccolo Vincenzo Torrente, capitano del Genoa, che si dirige verso la gradinata per cercare di calmare i tifosi. Em 29 de janeiro de 1995, um torcedor do Genoa, Vincenzo Spagnolo, foi esfaqueado até a morte antes de uma partida contra o Milan. Esse episódio fez o tema dos ultras explodir na Itália, e todos os países europeus ficaram de olho. Dias depois, representantes de ultras de vários clubes italianos fizeram uma conferência em Gênova e lançaram um manifesto contra as facas. Basta lame, basta infame. Ou chega de facas, chega de infâmias. Essa frase apareceu em muitas arquibancadas e era o resultado do medo da perseguição severa das autoridades e de que todo o movimento acabasse por conta de alguns irresponsáveis que não seguiam as regras. Não era um manifesto contra a violência, mas contra a covardia. O problema é que a Itália é um dos países mais conhecidos pelo uso de facas entre os ultras. Assim como eu falei que tinham subculturas de facas espalhadas pela Europa nos séculos passados, no futebol não é diferente. Então proibir as facas nunca foi uma ideia unânime. Roma ficou conhecida como a cidade do esfaqueamento pela quantidade de casos, vindos principalmente da torcida da Lazio, mas comuns entre os outros grupos. Eles têm até uma facada específica, chamada de punticate, um corte na bunda, feito justamente para não ter perigo de morte, mas que sangra muito e é humilhante. Cracóvia também tem sua fama de cidade das facas, e a arma era tão banalizada que em 98, um hooligan do Wisła Kraków jogou uma faca na cabeça do volante Dino Baggio, do Parma, durante um jogo da Copa UEFA. Apesar do banimento do clube de competições europeias por um ano, ele virou um torcedor símbolo entre os mais loucos. No quadro geral, a maior parte dos ultras europeus condena as facas, mas eles argumentam que tem uma minoria que não abre mão, e isso acaba deixando todo mundo em alerta. É como se fosse um dilema de segurança. Já que o sistema é uma anarquia, você precisa estar preparado. Você se arma para se proteger, mas isso incentiva o outro a se armar também. Como as facas são fáceis de conseguir e de carregar, não dá para assumir que o inimigo vai estar de mão vazia. No fim, as medidas de segurança deixam todo mundo mais inseguro. 5 anos depois da morte do Vincenzo e de muitas discussões e provocações, o tema estourou de novo. Na semifinal da Copa UEFA de 2000, 2 torcedores do Leeds United foram esfaqueados e mortos na Turquia, antes do jogo contra o Galatasaray. Na final, em Copenhague, hooligans de vários clubes ingleses se uniram em busca de vingança e foram atrás dos turcos na Batalha de Copenhague, que acabou com mais de 4 esfaqueados. Além da Inglaterra, países como a Alemanha também estão com a atenção voltada para o aumento de crimes com facas nos últimos anos. A facilidade para comprar uma faca letal é um dos principais pontos, já que na Europa é muito difícil ter acesso a uma arma de fogo. A União Europeia tem regras básicas e cada país faz sua própria lei, sendo que a maioria deles tem muita regulamentação, apesar de produzirem muitas armas que vêm parar na América Latina. No futebol, as armas de fogo teriam muitos outros problemas, deixariam mais vítimas fatais, chamariam mais atenção e trariam mais problemas legais. Tudo o que os ultras não querem. As facas, além de mais acessíveis e ágeis, são muito mais íntimas
diferente de um soldado que aperta um botão de um míssil como se fosse um videogame, ou de um criminoso que aperta um gatilho a longa distância. O corte da faca é mais visceral, necessita de um contato próximo que faz mais sentido na briga cara a cara dos ultras. Na sociedade em geral, as facas ainda têm uma questão de estilo, tanto que as zombie knives, que foram proibidas pelo governo do Reino Unido, atraem ainda mais os jovens. O caso inglês da guerra contra as facas começou em 2007, depois que os dados de mortes de crianças e adolescentes estouraram. O pânico moral foi o centro do discurso político e a pressão pública aumentou. Na época, políticos chegaram a proibir um poema nas escolas que falava sobre o estado psicológico de jovens sem perspectiva de vida que enxergavam a resposta na violência, como se a obra incentivasse o crime. O poema, escrito na época da Thatcher, questionava desvantagens educacionais e vidas perdidas. Eu te falei que essa foi a época das maiores tensões com hooligans e das maiores tragédias do futebol inglês. E a proibição do poema décadas depois revela um novo problema. Existe uma nova geração de hooligans que são produtos dos problemas de um tempo sem futuro. Desigualdade, incerteza, insegurança, falta de perspectiva e crise de identidade. Muitos deles encontram sentido resgatando o comportamento dos hooligans antigos, que seriam um símbolo de masculinidade, defesa territorial e comunidade, como um fetiche pela violência para escapar da realidade. Mas agora as facas podem ser muito mais presentes do que eram antes. Em 2012, no governo Boris Johnson, Londres lançou um projeto chamado The Gangs Matrix, com o objetivo de criar uma base de dados sobre possíveis envolvidos com gangues. Esse projeto foi consequência dos tumultos de Londres de 2011. Naquele ano, o jogo de estreia do Tottenham na Premier League foi adiado porque protestos violentos começaram no bairro e se espalharam pela Inglaterra depois que um homem foi assassinado pela polícia. A tensão racial dos protestos foi confirmada no Matrix. O projeto era completamente racista e usava critérios como o compartilhamento de músicas do gênero grime para encaixar jovens negros como participantes de gangues e possíveis autores de crimes com faca, mesmo que a maioria desses crimes não fossem feitos por negros. O ex-jogador Jermaine Jenas até apresentou um documentário da BBC tentando entender a epidemia das facas no bairro em que ele cresceu, e a resposta é sempre pro mesmo lugar: é matar ou morrer. How old was you when you first started carrying knives? 14, 15. Me, self, as an individual carrying a knife has come from my fear of what someone might do to me, so do something to them first. All you have to get is a hint of danger, and all I attack straight away. I won't be no waiting about to see if this person's going to attack me first. You know what I'm saying? You start to survive. There's people that want your dad. You know, it's life. No fim das contas, seja dentro dos novos hooligans ou dos antigos ultras, as facas são uma realidade. A violência se molda ao tempo e tem muitas camadas de significado. Dos duelos do século XIX até as gangues e torcedores modernos, para muita gente as armas carregavam símbolos e expõem dilemas que são mais complexos que as notícias e as versões policiais.